A fosfatagem é um procedimento que visa corrigir e aumentar os níveis de fósforo presentes dentro do seu solo. Mas se eu já não vou fazer a aplicação de fósforo no momento da adubação de plantio, eu não posso pegar essa quantidade recomendada para a fosfatagem e essa quantidade de fósforo recomendada para a adubação de plantio e juntar fazendo uma aplicação só? É a dúvida que nós vamos responder na aula de hoje. Eu sou o Daniel Vilar, engenheiro agrônomo aqui da AgriConline e vou estar abrindo a plataforma aqui com vocês e respondendo essa que é uma dúvida dos nossos alunos, beleza? Então, se você tem interesse sobre esse assunto ou tem alguma dúvida sobre adubação ou procedimentos na agricultura, inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo e também considere se tornar nosso aluno, beleza? Então, vamos abrir aqui a plataforma AgriConline, olha só. Quem é nosso aluno já está familiarizado com essa página, né? E aqui essa dúvida vem do curso do Fertilidade dos Solos e Manejo da Adubação, que é o CEPRAC. Então observa que aqui no módulo sobre adubação mineral simples e formulada, em uma das aulas sobre fosfatagem, nós temos aqui diversas dúvidas, nós vamos ter, inclusive respondidas pelo professor Daniel Escotar. E a última dúvida que nós recebemos foi do César. E o César traz a seguinte questão. A dúvida é possível fazer a correção e manutenção em uma única atividade? Acredito que a correção ele se refere à fosfatagem, né? Então, fazer tudo na hora do plantio, já com a calagem feita com antecedência. Então, como visto nas aulas, a gente faz a fosfatagem, o processo de fosfatagem, após a calagem, justamente porque não é interessante do fósforo chegar no solo com pH muito ácido, né? pH aí abaixo de 5,5. E ele conclui, parcelar a correção em 5 anos, por exemplo. Então vamos lá. Uma forma facilitada da gente entender esse processo é dividir 2 pontos, né? Vamos imaginar que a gente faz a fosfatagem para o solo e a adubação de plantio para a planta. Ué, professor, mas a gente já não joga os dois insumos, as 2 adubações no solo? Não seria os 2 para o solo? Mas calma aí que você vai entender. Por exemplo, na fosfatagem, o cálculo que a gente utiliza, a recomendação que a gente utiliza para fazer a fosfatagem é um cálculo diferenciado. Você vê que ele foge um pouco daquela regra de 3 simples que a gente vê na adubação de plantio. É um cálculo a partir do ponto de P. E sendo assim, as quantidades que a gente vai utilizar de insumos para fazer a correção do fósforo na fosfatagem acabam sendo até um pouco maiores. Já a adubação de plantio, cada cultura vai ter a sua recomendação, cada cultura vai ter as suas quantidades. E aí, mediante essas quantidades necessitadas pela cultura, a gente encontra ali a necessidade de fósforo a ser aplicado. Outra coisa, a fosfatagem a gente pensa no solo porque geralmente é como se fosse a calagem. Ela é feita em área total. Se na calagem a gente tem o objetivo de elevar o pH, na fosfatagem a gente elevar ali os níveis de fósforo. Por exemplo, um fósforo ali de 5 mg por decímetro cúbico, que é uma quantidade considerada a nível baixo, elevar a nível pelo menos 15 mg por decímetro cúbico, que é níveis considerados médios. Mas por que é interessante a gente elevar esses níveis de fósforo? Porque quando a gente for fazer adubação para a planta, adubação de plantio, nos solos brasileiros nós temos uma perda aí de cerca de 70 a 90% dos solos aplicados. Então ali a gente vai ter um aproveitamento de cerca de 30% desses solos. Mas quando a gente faz a adubação de plantio, quando o fósforo já está corrigido, a gente acaba reduzindo essas perdas. Só que o que mais eu vejo de dúvidas dentro da plataforma é quando chega nessa parte da fosfatagem, os alunos tendem a pensar uma coisa lógica, que é o quê? A gente tem a recomendação de fosfatagem, uma quantidade de fósforo calculada, e depois temos a mesma quantidade de fósforo calculada para adubação de plantio. Por que eu não posso fazer essa mesma adubação no momento da fosfatagem, né, que seria o momento anterior à adubação de plantio? E é aqui que entra um fator chamado custo-benefício. Por quê, professor? Por exemplo, eu não falei com você que a adubação da fosfatagem ela requer um pouco a mais de insumo comparado com a adubação de plantio? E acaba que a gente necessita de uma quantidade maior para fazer a fosfatagem? O adubo que vale a pena, o adubo que acaba compensando fazer a fosfatagem é o fosfato natural reativo, que é um adubo fonte de fósforo e é um adubo um pouco mais em conta, porque já que essas quantidades de fósforo utilizadas na fosfatagem é um pouco maior, compensa utilizar o fosfato natural reativo.
Porém, 1/3 só da sua quantidade é disponibilizado logo após a aplicação, sendo um adubo de liberação mais lenta. Acaba que, se a gente for pegar essas duas quantidades de plantio e de fosfatagem, no mesmo modo que a gente pegar esse adubo indicado para a planta de liberação mais rápida, um adubo mais solúvel, por exemplo, superfosfato simples ou até o mesmo MAP, e pegar essa quantidade toda e aplicar na fosfatagem, pegar esses adubos e utilizar como fosfatagem, não compensa por conta da grande quantidade e ele acaba sendo um adubo mais caro. Então, por isso que a gente pensa os duas como formas separadas. Um adubo para a planta, a gente utiliza adubos solúveis, e na fosfatagem a gente utiliza para o solo adubos, o fósforo natural reativo, que ele é mais em conta, porém tem liberação mais lenta. Mas será que existe alguma forma de eu juntar os dois e fazer uma aplicação só, fazer um misto desses dois? Bom, aqui nós temos um trabalho interessante da professora Janaína, que traz para a gente uns resultados interessantes utilizando ali uma certa mistura para pastagens, tá? Em pastagens, ela usou um teste 100% fosfato natural reativo, fez diferentes misturas, né? 90% fosfato natural reativo mais 10% de MAP, 80% mais 20% e assim por diante, até os 100% de MAP. E aqui ela acabou observando um ponto onde que 80% de fosfato natural reativo mais 20% de MAP teve maior produtividade. Então olha que interessante, se eu trabalhar ali com 80% de fosfato natural reativo, com uma parte, 1/3 dele sendo liberado de forma imediata, e completar com 20% de MAP, eu vou ter uma quantidade interessante para a minha planta no começo do seu ciclo, e ainda assim o restante do meu fosfato vai ser liberado de forma lenta. E aqui ela trouxe o resultado que teve 118% a mais de produção em relação à testemunha. Então olha que interessante, além de você estar economizando no processo, economizando também no insumo, porque você vai estar reduzindo a quantidade de MAP a ser aplicada, porque você vai estar trabalhando com esse fosfato natural reativo, que é um insumo mais em conta, você também tem maiores produtividades. E ela observou que essas produtividades também deram sequência nos 5 anos seguintes. Então veja que sim, é possível você fazer a fosfatagem junto com a adubação de plantio e manutenção, mas é preciso observar o que? O insumo utilizado, se o fósforo natural reativo, quantos por cento desse fósforo vai ser liberado de forma imediata, e também a necessidade da cultura, quanto de fósforo que aquela cultura precisa no início do período, porque aí você compensa e faz o seu próprio balanço. Respondido, aqui um dos nossos professores também acabou respondendo à pergunta do César, também citando aqui o trabalho da professora Janaína. Se você quiser também entender como fazer o aproveitamento desse fosfato natural reativo, ou como fazer esse cálculo, se você quiser também saber como fazer esse cálculo de fosfatagem, ou como fazer o aproveitamento desse fosfato natural reativo para adubação de plantio, deixa aqui sua dúvida nos comentários, que nós podemos trazer para você nos próximos vídeos. E também considere, lógico, se você não é nosso aluno, considere se inscrever na plataforma AgriConline. Aqui nós temos mais de 2.000 aulas, com mais de 100 professores e 70 cursos, todos os cursos com certificado de conclusão, para você poder ali incluir nas suas horas complementares, ou também ter ali, né, seu título de especialista em algumas áreas. Tudo isso aqui na plataforma AgriConline, também com aplicativos e inteligência artificial. Vou deixar o link da AgriConline na descrição desse vídeo e também o link dos materiais da professora Janaína, beleza? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui abaixo nos comentários e até o próximo vídeo.